Pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso sobre a Lei 15.270, tratando agora de estratégias que podem ser implementadas para não haver essa tributação, né, dos lucros e dividendos. A aula de hoje vai tratar especificamente de uma estratégia de colocar o cônjuge na sociedade. E colocar o cônjuge na sociedade, né? Nós vamos verificar que determinados pontos devem ser observados para entender qual é o regime de bens desse casal, para saber qual é o tipo societário adequado que esse cônjuge, né, que vai passar a estar dentro daquela empresa, para entender qual é o tipo societário que aceita aquele casal dentro da mesma empresa, a depender do regime de bens. E também qual é a forma que essa pessoa, né? Como que essa pessoa, que o cônjuge, é o marido, a esposa que não estava na empresa, mas que vai passar a ingressar na empresa, como que ela pode então ingressar, né? E ter participação societária com o objetivo, né, de equalizar a retirada a título de dividendos de valores que não ultrapasse 50 mil por CPF. Porque tudo aquilo que ultrapassar 50 mil, por exemplo, vai ser submetido à tributação do imposto de renda, inicialmente por uma retenção, e no ano seguinte, quando for feita a declaração de ajuste anual, será necessário, então, aí somar todos os rendimentos daquela pessoa para saber se ela está pagando o imposto de renda mínimo. E aí é naquele momento que a tributação, a alíquota se torna definitiva, a tributação se torna definitiva e você sabe quanto de fato aquela pessoa tem que pagar. Então eu vou iniciar aqui compartilhando os meus slides para explicar um pouquinho qual é o objetivo, né, dessa estratégia de colocar o cônjuge dentro da sociedade, né, onde você vai entender melhor, né, o motivo pelo qual, e é claro, né, tem determinadas coisas que devem ser observadas, né, porque não é só colocar o cônjuge na empresa, né, aquele aí, o marido, a esposa que não estava participando da empresa, tem pontos que devem aí ser observados, você deve tomar um cuidado, né? Pois não pode haver uma confusão da relação conjugal com a relação societária. Então, dando início aqui, vamos imaginar o seguinte: tem uma sociedade em que figura nela apenas um dos cônjuges. Vou usar aqui o nome, por exemplo, o João. O João é sócio dessa sociedade. E aí, o João possui nessa sociedade ABC, vou imaginar que é uma empresa só dele, né? Um único sócio, possui lá um capital social de 100 mil reais, composto por 100 mil cotas. Então, essas cotas que João tem nessa empresa, né? Essas cotas são bens desse sócio que, a depender, pode ser um bem particular de João ou pode ser um bem da comunhão, ou seja, um bem do casal. Vamos imaginar que o outro cônjuge, aqui a esposa dele, né, que não é sócia, se chama aqui de Bruna. A Bruna, que é casada com o João, não é sócia dessa sociedade. Então, essas cotas que o João tem na sociedade, ele pode ser um bem particular de João ou pode ser um bem do casal. Essa diferença entre o bem particular e o bem do casal vai fazer uma diferença na forma em que a Bruna vai ingressar na sociedade, como nós vamos ver mais à frente. Geralmente, quando é um bem do casal, as pessoas acabam fazendo errado perante a junta comercial o ato de alteração contratual, e nós vamos ver ali mais à frente o modelo. Eu vou entregar um modelo para vocês de como que deve ser feito essa alteração contratual, né? Em que quando o bem, as cotas, pertence ao casal, mas dentro de uma empresa só figura um deles. É bom destacar já que
Com exceção dos imóveis em que você registra lá no cartório de imóveis, lá é possível você indicar para um mesmo imóvel dois proprietários, quando se trata de bem imóvel perante o cartório. Quando eu estou diante de bens móveis, como as cotas, ou até mesmo um carro lá no Detran, apesar de ser um bem do casal, só é possível indicar um proprietário perante o órgão de registro competente. Lá no Detran, apenas um. Na junta comercial, você só consegue informar um sobre aquela titularidade daquele bem, apesar de ser um bem do casal. Apesar de você informar apenas um perante, por exemplo, a junta comercial, imaginando que essas 100 mil cotas pertencem ao casal, isso não modifica a natureza de ser bem do casal. A Bruna, que não é sócia dessa empresa, por exemplo, ela é também dona da cota. Só que perante a junta comercial, ela não consta lá no quadro societário, porque foi configurada a sociedade em que consta apenas João. Então, nós vamos ver mais à frente que uma das formas de ingressar na empresa tem que observar isso. É bem particular ou é bem do casal, né? E aí eu vou trazer um modelo de alteração contratual que foca em um bem do casal. E uma outra sugestão, quando é um bem particular, tem um outro modelo de alteração contratual que vai trabalhar com o usufruto para vocês entenderem também dessa ferramenta, né? Vamos ter uma aula específica ainda sobre o usufruto, né? Mas aqui eu também já vou iniciar falando dessa possibilidade de trabalhar com o usufruto para fugir da tributação dos lucros e dividendos. Então vamos imaginar aqui, nessa cenário atual, nós temos João. João é um sócio da empresa que recebe mês a mês 100 mil de lucros. Com a nova lei, né, o João, se receber 100 mil mês a mês, de janeiro a dezembro, significa que mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, até dezembro, se ele recebe 100 mil de dividendos por mês, 10% vai ficar com o governo. Logo, vai haver uma retenção de 10%. Isso significa que 10 mil reais será retido do João. E João, na realidade, vai receber 90 mil reais. Logo, 10 mil por mês vezes 12 meses significa que João vai ter uma carga tributária de retenção de 120 mil. E quando for fazer a sua declaração de imposto de renda lá, de ajuste anual da pessoa física, significa que provavelmente João terá que pagar pelo menos 120 mil reais de imposto, mas a depender se ele tiver outros rendimentos, pode ser que venha pagar mais ainda. Então, qual seria essa estratégia de colocar a esposa na empresa? É equalizar esses 100 mil entre dois CPFs. Dois CPF. O CPF do João e o CPF da Bruna como sócia dessa empresa, por exemplo, em que cada um desses daqui, desses sócios, então, João e Bruna, eles não recebam mais do que 50 mil de dividendos, para não cair na tributação de 10%. Então, quando você demonstra isso para o seu cliente, ele pode achar assim uma estratégia bem interessante de deixar de pagar 120 mil mensal, multiplica isso por 5 anos para você ver, 600 mil reais, multiplica por 10, 1 milhão, 1 milhão e 200 mil em 10 anos.
em que ele pode economizar de tributo. Inclusive, é uma forma de você vender esse serviço. Pegar esses 120 mil, levar para uma projeção de 5 anos, vai chegar nos 600 mil e cobrar aqui um percentual em cima disso. Olha, consigo eliminar esses 600 mil reais, mas eu vou cobrar tanto percentual disso aqui. Então, a ideia aqui é equalizar os dividendos em outros CPF ou outros CPFs. Na próxima aula, a gente vai tratar sobre ingresso de filhos da empresa, que é mais uma forma de diluir esse valor. Então, basicamente, pessoal, a ideia de colocar o cônjuge é que esse valor não vá direcionado para um CPF, mas que seja direcionado para dois ou mais CPFs. Aqui no nosso exemplo, dois CPFs, que não vão receber mais do que 50 mil de dividendos, mas somando o casal, vai dar 100 mil reais. E a lei é clara. O pagamento de uma mesma PJ para uma mesma pessoa física, quando ultrapassa 50 mil, tem que haver a retenção de 10% do todo. Como aqui eu vou ter um pagamento de uma pessoa jurídica para uma PF e um pagamento para outra PF, há uma divisão nisso aqui, né? Cada pessoa física tem sua personalidade, tem os seus direitos, suas obrigações, e aqui, né, cada um então pode receber até 50k, 50 mil, que não vai ver a retenção de 10%. Não teremos essa retenção se for até 50 mil. Mas no total, esse casal está levando 100 mil de dividendos que foram apurados lá na contabilidade, o lucro corretamente e que foi distribuído aos sócios. Vamos entender então ali antes os regimes de bens, porque isso vai inclusive influenciar no tipo societário em que esses sócios vão poder figurar dentro da empresa. Basicamente, no Brasil, existem quatro regimes de bens. Aqui eu só trouxe três. Ou seja, aqui nós temos o regime de bens da comunhão universal de bens, o da parcial de bens, que é o mais comum, e o da separação de bens, que acaba se dividir em dois, que eu já vou explicar. O qual regime que não está aqui? Não está aqui o regime da participação final nos aquestos, que é um regime de bens um pouquinho complicado de entender, mas que pouquíssimas pessoas no Brasil adotam esse regime de bens. Então vamos iniciar uma explicação bem breve de cada um desses regimes. Quando pessoas decidem casar pelo regime da comunhão universal de bens, que tem a sua previsão lá no Código Civil a partir do artigo 1667. Esse regime de bens da comunhão universal significa que todos aqueles bens que cada um daquele casal antes de casar tinha lá como bem particular, vamos imaginar que vamos pegar aqui o João e a Maria, perdão, o João e a Bruna antes de casarem, eles tinham lá bens particulares. João tinha uma casa, a Maria tinha um carro. Quando eles decidiram casar na comunhão universal de bens, basicamente esses bens passam a pertencer ao casal, porque são bens adquiridos antes do casamento, mas pelo fato de casar na comunhão universal, passam a terem a característica, a natureza de bem do casal. A casa que era só do João, agora também é da Bruna. O carro que era só da Bruna, também agora é do João. São bens do casal, mesmo adquirido antes do casamento. E claro, todos aqueles bens que foram adquiridos na constância do casamento, seja de forma onerosa e não onerosa, salvo os bens, né, transmitidos de forma não onerosa por herança ou doação com cláusula de incomunicabilidade, que daí não é uma exceção do regime da comunhão universal, que daí permanece como bem particular de um dos cônjuges. Vamos imaginar, Bruna recebe uma doação do seu pai
de uma casa com cláusula de incomunicabilidade. Mesmo que casada com João na comunhão universal, não se comunica com o bem do casal. É uma exceção desse regime de bens. Mas, em regra, né, tudo aquilo que é adquirido onerosamente, ou por doação ou por herança, sem cláusula de incomunicabilidade, vai ser considerado bens do casal. Já o regime da comunhão parcial de bens, previsto a partir do artigo 1658 do Código Civil, é um regime de bens mais adotado aí pelos casais no Brasil. A separação de bens vem ganhando força também, mas é um regime ainda da comunhão parcial muito utilizado no Brasil. Esse regime de bens, ele tem como característica respeitar os bens particulares adquiridos antes do casamento. Se João tinha lá, por exemplo, cotas na empresa ABC que ele adquiriu antes do casamento, e Maria, perdão, Maria não, Bruna tinha lá um apartamento que ela adquiriu antes do casamento. Ao casarem e adotarem o regime da comunhão parcial de bens, significa que esses bens não vão entrar na comunhão do casal, não serão bens do casal, permanece com a natureza de bens particulares, são bens que não irão se comunicar, permanece bem individual de cada um. Todavia, todos os bens adquiridos de forma onerosa na constância do casamento, né, que estão sendo adquiridos pelo casal na constância do casamento e tem que ser de forma onerosa, passam a ter natureza de bens do casal. Se eles adquirirem um apartamento na constância do casamento, será considerado aí bem do casal. Qualquer bem em que João ou Bruna recebe por doação ou herança, aqui não precisa de cláusula de incomunicabilidade. A mera doação, mero bem recebido por herança, já se configura como um bem particular. Não precisa da cláusula de incomunicabilidade, que é uma exigência para o regime da comunhão universal para não se comunicar com o bem do casal. Na parcial, a mera doação, a herança recebida, já é o suficiente, né, para caracterizar como um bem particular de um dos cônjuges, mesmo que se isso ocorra na constância do casamento. Mas basicamente aqui, o que nos interessa que quando foi adquirido na constância do casamento, vamos imaginar que as cotas da sociedade ABC, né, em que quando João figurou sozinho naquela empresa com as 100.000 cotas, ele adquiriu na constância durante o casamento e pelo fato da operação de aquisição de cotas, que é a subscrição e a integralização, ter característica de operação onerosa, essas cotas pertencem ao patrimônio do casal, mesmo que João figure sozinho na sociedade. Bruna, apesar de não estar no quadro societário da empresa lá na junta comercial, lá na Receita Federal, é como se Bruna fosse sócia também daquela empresa. É como se ela tivesse direito àquela participação societária, porque é um bem do casal. Já no regime da separação de bens, só para a gente finalizar esse slide, esse regime ele pode ser dividido em separação convencional, também chamado de absoluto ou total, ou pode ser a separação de bens que se caracteriza como uma operação, uma separação de bens obrigatória legal. Essa separação obrigatória legal é aquela que a lei obriga a pessoa a casar nesse regime de bens. Por isso que ela se chama legal, legal vem de lei, e a lei obriga a pessoa a casar nesse regime. Por exemplo, as pessoas que têm mais do que 70 anos, existe uma previsão que elas são obrigadas a casarem nesse regime de bens. Eu sei que o STF deu aí, no ano passado, ou 2024, não lembro, uma decisão dizendo que se a pessoa quiser afastar por meio de escritura pública a separação de bens, mesmo tendo mais do que 70 anos, é válido, é possível uma pessoa mais do que 70 anos, por meio de escritura pública, afastar esse regime da separação obrigatória e casar em outro regime de bens,
como, por exemplo, esses aqui que estão na tela. Então, é um regime em que regra tudo aquilo que foi adquirido antes do casamento é de cada um, é bem particular, e tudo aquilo que também foi adquirido na constância do casamento também permanece como um bem individual particular. Existe um entendimento, uma súmula 377, eu acho que é do STF, não lembro, teria que ver, que fala que se há comprovação de esforço comum para a aquisição daquele bem, apesar de estarem casados na separação de bem, por haver um esforço comum do casal na aquisição daquele bem durante o casamento, se entende que esse seria bem do casal. E o esforço aqui, né, o esforço para adquirir esse bem não é só financeiro. Vamos imaginar o caso de uma pessoa que sai, o pai, geralmente, né, era assim, o pai sai, trabalha, consegue lá receber o seu salário, e a sua esposa fica em casa cuidando do filho, cuidando da casa. Esse cuidar do filho, cuidar da casa, também é considerado um esforço. O esforço não é só financeiro, há um esforço conjunto que vai além do financeiro, que é considerado que esse esforço é como se foi o suficiente, né, para caracterizar que aquele bem adquirido, apesar por pelo pai que botou o dinheiro, ela também tem direito a esse bem sendo caracterizado como um bem do casal. Então, nessa separação de bens legal obrigatória, são aquelas pessoas que são obrigadas a casarem nesse regime de bens, mas, como eu falei, elas podem afastar isso, as pessoas acima de 70 anos, afastar por meio de uma escritura pública. A convencional absoluta total, a parte que tem previsão no 1687, né, do Código Civil, é aquela em que pessoas decidem casar nesse bem, nesse regime. Por exemplo, um casal, cada um tem 30 anos, e eles decidiram lá, eles convencionaram, né, escolheram esse regime de bens, né, porque eles não querem que os bens se comuniquem. Como já foi dito, né, bens antes do casamento não se comunicam, bens durante o casamento também não se comunicam, existe esse entendimento do esforço, né, para adquirir um bem, que daí passaria a ser bem do casal, né, que já foi explicado, mas esse regime, em regra, ele se chama de convencional absoluto e total também, porque as pessoas que não se encaixam naquela que a lei obriga, elas escolheram esse regime de bens porque quiseram. E aí é uma separação total, nada se comunica, tirando aquele entendimento do esforço para adquirir determinado bem, né? Que aí pode ser considerado um bem do casal. Vamos dar sequência aqui. Quando eu estou diante dessa estratégia em que vai entrar um dos cônjuges na sociedade, eu tenho que observar qual é o regime de bens daquele casal. Se João está na empresa e vai agora ingressar sua esposa Bruna, eu preciso entender qual é o regime de bens em que eles são casados. Vamos imaginar, são casados na comunhão universal de bens. Se são casados na comunhão universal de bens, significa que se a intenção é de Bruna entrar na empresa, lembrando que João é sócio da ABC Limitada, pelo fato de serem casados na comunhão universal, será necessário alterar o tipo societário para uma sociedade anônima, fazer uma transformação. Porque na limitada existe uma vedação no artigo 977 do Código Civil que proíbe que um casal casado na comunhão universal de bens figure na mesma sociedade. Eles podem figurar em empresas diferentes, mas na mesma empresa, por serem casados na comunhão universal de bens, não podem estarem dentro da mesma empresa. Podem estar em CNPJs diferentes, no mesmo não. Logo, teriam que adotar a SA, porque na SA não existe vedação daquela que tem previsto no Código Civil, no 977, que se aplica somente para sociedades contratuais. Inclusive, lá na instrução normativa do DREI, IN-DREI 81 de 2020, anexo 5, que trata da SA, do Manual de Sociedades e Sociedade Anônima, consta lá que a vedação do 977 não se aplica para a SA.
Logo, dentro de uma SA, é possível ter um casal casado na comunhão universal de bens, sendo acionistas do mesmo CNPJ na sociedade anônima. Lá é permitido. Na limitada, não. Mas vamos imaginar, né, que na realidade, João é casado com Bruna na comunhão parcial de bens. Então, a Bruna pode entrar na sociedade limitada, ser sócia junto com o João, não tem problema. Todavia, agora é necessário fazer uma análise, né, daquilo que eu já expliquei anteriormente. Esse bem, essas 100 mil cotas que João é titular único dessa limitada, essas 100 mil cotas são bens do casal ou é um bem particular de João? Se for um bem particular de João, significa que João vai ter que transferir as cotas para a Bruna. E essa transferência de cotas, ela vai se dar basicamente por uma operação de venda ou por uma operação de doação. E aqui essa transferência, eu já vou adiantar que não pode ser uma transferência de mentirinha. Não é uma transferência de brincadeira. A Bruna que vai adquirir, por exemplo, se ela comprar essas cotas, ela tem que demonstrar capacidade de compra, tem que ter comprovação de transação dessa operação. E essa venda também não dá para ser uma venda simulada a valor irrisório, que pode ser caracterizado uma doação. Inclusive, né, tem operações no Brasil de alguma das secretarias de Estado da Fazenda, São Paulo já fez isso, Rio Grande do Sul também, em que fala que isso na realidade é uma dissimulação. Na realidade, o que se pretendia ali era uma doação, não aquela operação de venda. Então, eles acabam autuando dizendo que é uma doação. E aqui, falando sobre isso, é importante trazer uma nova legislação que acabou de sair sobre o ITCMD, da Lei Complementar 227, que lá no artigo, deixa eu trazer para cá isso aqui, lá no artigo 147 que, né? E aqui nós estamos na Lei Complementar 227 que trouxe aí normas gerais do ITCMD, que é o imposto estadual, mas cabe à legislação, à União, por meio de uma lei complementar federal, tratar sobre normas gerais. E é isso que essa norma está trazendo. E ela traz lá no artigo 147 que considera para fins deste livro, que livro é esse? É o livro que está tratando aqui, né, desse imposto estadual ITCMD. E ele fala aqui embaixo, né, que olha, doação. O que que é doação? O que se considera doação? Qualquer ato jurídico gratuito em razão do qual o doador transfira bens ou direitos a outra pessoa, com inclusão, entre outros, de transmissão declarada como onerosa em simulação a ato gratuito. E logo abaixo ele fala que lá no parágrafo único presume-se declarada como onerosa em simulação a ato gratuito, nos termos da linha F, essa que eu acabei de ler, do inciso 6º deste artigo, a transmissão à pessoa que não comprove capacidade financeira. Então, essas transmissões de mentirinha, e aqui se aplica para qualquer caso, tá, pessoal? Seja do pai para o filho, do pai, da venda para a esposa, né? Enfim, qualquer uma dessas operações, né? Em que o pai vende para vende, né? Pode ser de um sócio para outro também. Qualquer venda de mentirinha cai no risco de ser aí considerado, presumido uma doação. E aí na doação vocês sabem que vai incidir um imposto chamado ITCMD. Então, se é o bem particular, a transferência da cota por venda tem que ser de verdade. Tem um valor de venda.
E aqui aí pode, a depender do valor de venda, incidir imposto de renda sobre o ganho de capital dessa operação. Se a operação for por doação, vai ter o ITCMD. O ITCMD, a alíquota máxima é de 8%. Tem estado que você vai encontrar a alíquota de 4% ainda fixa, tem estado que vai de progressiva de 1 a 7, progressiva de 2 a 4, progressiva de 4 a 8. Mas o que se você quiser fazer uma transferência por doação, você vai pagar uma vez o ITCMD. É diferente de ficar pagando sempre 10% sobre cada pagamento do dividendo acima de 50 mil. Então, só por isso já demonstra uma vantajosidade, caso seja um bem particular e é necessário vender ou doar esse bem para o cônjuge. Então, fica essa observação e a gente vai falar agora quando se trata de um bem do casal. Quando se trata de um bem do casal, na realidade, a Bruna, por exemplo, no nosso exemplo, a Bruna, por exemplo, ela já é dona da cota. A cota já pertence a ela. A Bruna já é dona da cota. Se Bruna já é dona da cota, vamos pegar aqui. Se Bruna já é dona da cota, as 100 mil cotas que estão em nome, 100 mil cotas, vou pagar isso aqui. 100 mil cotas que estão em nome de João, na realidade também pertence a Bruna. Se Bruna já é dona também daquelas 100 mil cotas, mas não figura ainda no quadro societário, aqui não se fala em transferência de cota, mas sim de mera troca de titularidade. É uma alteração de titularidade de parte dessas cotas. Por exemplo, se são 100 mil cotas, 100 mil cotas na pessoa de João, e João vai passar agora a ficar com 51 mil cotas, significa que Bruna vai ficar com 49 mil cotas. É uma troca da titularidade de 49 mil cotas para a pessoa da Bruna, que já é dona dela. Não se fala em transferência. Não há operação de venda ou doação aqui. E esse é o grande erro em juntas comerciais que às vezes entram em exigência. E ainda traz um risco de você colocar lá que transfere por venda, de o fisco olhar aquilo e entender aquilo como uma simulação. E até você explicar para ele que na realidade é bem do casal, um de vocês já vai ter uma dor de cabeça enorme. Então, é uma mera troca de titularidade em que Bruna passa a ter, então, 49 mil das cotas. É, do total dessas 100 mil cotas, elas permanecem pertencendo ao casal, ao João e à Bruna. Só que se cria um fracionamento de 51% para um e 49% para outro dentro da empresa. Esse fracionamento vão ter impactos diretos no recebimento dos dividendos e no direito político de votar. Se João fica com 51%, ele tem a maioria do capital votante. Então, esse fracionamento dentro da empresa serve basicamente para diferenciar os direitos econômicos, dividendos, e os direitos políticos de votar. Mas permanece a natureza que as 100 mil cotas pertencem ao casal. Em uma eventual separação do casal, é 50% de cada um. É 50 mil para um, 50 mil para outro. Isso aqui que está sendo feito na sociedade é possível. Não é necessário botar 50 mil para cada um, tá, pessoal? Isso aqui é a escolha deles. Eles estão criando um fracionamento apenas de direitos econômicos e de direitos políticos.
Não significa que agora João tem 51 mil cotas, exclusiva dele, particular dele, e 49 mil cotas é da Bruna. 100 mil cotas é do casal, permanece isso. E falando em separação, porque o que eu vou demonstrar mais à frente, depois do próximo slide, na realidade já, eu vou demonstrar o modelo que vai focar nesse caso de bem do casal. Só que antes de eu passar para lá, eu sou obrigado a falar esse slide. Deixa eu abrir aqui abrir novamente. Eu coloco aqui até com atenção. Vocês têm que tomar um cuidado, inclusive no modelo de alteração que nós vamos ver agora, tem que saber separar a relação conjugal da relação societária. A relação conjugal deles é fora da sociedade, da relação de um casal, da família. A relação societária é outro. Dentro da empresa, eles têm que ter postura de sócios. Não pode haver uma confusão disso, pois tem sim um risco de trazer o marido, a esposa para dentro da empresa e atrapalhar os negócios daquela empresa. Então tem que estar isso bem claro na cabeça desse casal, que não pode haver a confusão da relação conjugal com a relação societária. E, inclusive, o contrato social tem que ter mecanismos de resolução de problemas para determinados problemas que venham a ocorrer, por exemplo, como a separação do casal. Então, é isso que nós vamos ver agora em um modelo de alteração contratual que vai explicar, inicialmente, como que deve constar no ato de alteração contratual, que vai trocar a titularidade das cotas para a Bruna, porque eu estou pegando um exemplo que é bem do casal, da forma que deve constar para não entrar em exigência na junta comercial. Porque não é transferência. Transferência não é venda, não é doação, mas é troca da titularidade. Só que você precisa explicar direitinho, direitinho isso para a junta comercial. Vamos imaginar aqui. Eu não estou trazendo nomes de João e Bruna, porque é um modelo que você pode utilizar aí para o seu cliente. Vamos imaginar aqui que é uma primeira alteração contratual e consolidação da sociedade ABC Limitada. Sócio A, por exemplo, João, nacionalidade, casada, comunhão parcial. Sócio da Sociedade Limitada ABC. Isso aqui é um preâmbulo, né? Nós temos um cabeçalho aqui, um preâmbulo que qualifica o sócio, qualifica a empresa, e ele lá ao final vai constar lá que decidiu o seguinte: da primeira alteração, dessa alteração contratual, do ingresso do sócio da sócia e da alteração da titularidade das cotas. Fica admitido na sociedade o cônjuge, a cônjuge, Bruna, qualifica ela de forma completa. Casada em comunhão parcial, convivente em união estável sob o regime da comunhão parcial de bens. E aí você continua. Considerando, você vai explicar para a junta comercial. Olha, considerando que eu já expliquei que eles são casados entre eles na comunhão, na comunhão parcial, perdão, que na universal não poderia. Eu já expliquei isso. Agora eu vou explicar que as 100 mil cotas, atualmente registradas em nome do João, sócio A, integram o patrimônio comum do casal, por se tratar de bens da mancomunhão. São bens da comunhão do casal, é do patrimônio do casal. Reconhece que tais cotas pertencem a ambos os cônjuges nos termos do artigo 1158 e 1160, inciso 1º do Código Civil. Vamos lá no Código Civil rapidinho? Acho que é isso aqui. 1600. Aqui ele fala, tá, pessoal, da comunhão parcial. Entra a comunhão, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges. A cota que João adquiriu na constância do casamento de forma onerosa, mesmo que seja só o nome dele, é bem do casal. Voltando para cá. Aí continua. Em razão disso, o sócio A, João, decide promover perante a junta comercial
A alteração da titularidade de 49% das referidas cotas para o nome do cônjuge, ora admitido, a Bruna, acima qualificada. Tal ato não configura transferência onerosa ou gratuita, não se tratando, portanto, de venda ou doação, mas apenas de alteração da titularidade de bem comum do casal. Não fale que é transferência. Eu estou falando transferência aqui, mas eu estou falando que não configura transferência. Não é venda, não é doação, mas sim a alteração da titularidade do bem comum do casal. Em virtude dessa alteração, a cláusula sexta do contrato social passa a vigorar com a seguinte redação. Cláusula sexta. O capital social é de 100 mil, dividido em 100 mil cotas, valor nominal é de R$ 1, subscrito e integralizados em moeda corrente nacional assim distribuídas. Sócio A, ou seja, João, 50 mil cotas. Sócio B, Bruna, 49 mil cotas. Como eu falei, essas 100 mil cotas que estão aqui permanecem na natureza de bem do casal. O que se criou aqui dentro, um fracionamento de 51% e 49% relacionados aos direitos econômicos e políticos de cada um. Apenas isso. Tendo em vista que eu finalizei os slides anteriormente falando da necessidade de separar a relação conjugal com a relação societária, é importante então ter no contrato cláusulas que podem suavizar e ajudar em um possível conflito no futuro, principalmente em um caso de separação desse casal. Então, eu coloco aqui algumas das cláusulas que, por exemplo, poderiam constar, inclusive, um acordo de sócios, se não quisesse colocar no contrato. E aqui teria uma cláusula segunda, falando da solução societária em caso de dissolução da sociedade conjugal. Por exemplo, como essa cláusula não está no contrato, você precisa explicar para a junta comercial, no corpo da alteração, que os sócios estão decidindo incluir a cláusula tal no contrato, destinada a regular a solução societária aplicável em caso de dissolução da sociedade conjugal. Em razão dessa decisão, o contrato social passa a vigorar acrescido da seguinte cláusula. Cláusula tal da dissolução da sociedade conjugal e aquisição de cotas. Havendo a dissolução da sociedade conjugal, ou seja, o fim do relacionamento, o fim do casamento entre os sócios, estes comprometam-se a celebrar acordo extrajudicial com o objetivo de preservar a continuidade e estabilidade da sociedade empresária. Nessa hipótese, fica assegurado aos sócios majoritários, 51%, o direito de adquirir as cotas pertencentes à sócia minoritária. As cotas serão avaliadas a valor de mercado, mediante método de avaliação patrimonial, proibido o uso do fluxo de caixa descontado, o valor será apurado, pago em moeda corrente nacional, 48 parcelas, a primeira vence em 90 dias, mediante pagamento Pix ou depósito, fala sobre os juros remuneratórios, fala de multa pelo atraso, enfim, você criou uma regra. Está no contrato. Se quiser colocar no acordo, só se coloca. Outra regra, tratar das deliberações sociais, trazer regras sobre reunião de sócios, como que as reuniões podem ocorrer, quem pode convocar, por quais são os meios de convocação, utilizar meios mais flexíveis, o WhatsApp, trazer regras de forma de realização que pode ser online, por exemplo, composição da mesa, representação de sócio, quórum para instalar metade do capital votante. E, principalmente, quórum para aprovar as matérias deliberadas. Não tem sentido, pessoal, utilizar quórums, por exemplo, de 75%, de 2/3, de 80%. Não tem sentido usar esses quórums. Porque se um tem 51 e o outro tem 49, ou eu trabalho com o quórum da maioria absoluta, que é 50,0001%, ou maioria simples, ou 100%. Não faz sentido quórum de 80, quórum de 3/4. Porque se eu boto lá 3/4, na realidade eu vou precisar de 100%, pessoal. Porque se um tem 51, o outro tem 49, não tem sentido para 3/4. Os quórums para aprovar as matérias deliberadas têm total relação com a configuração do quadro societário, do percentual de voto de cada sócio. Isso precisa ser pensado na hora de construir esses quórums. Você vai perceber aqui que na tomada de contas é maioria simples,
provar demonstrações contábeis de maioria simples, porque o administrador que é sócio, o sócio que é administrador, ele, esse sócio, não pode votar na matéria. Então, você vai verificar que o João é o sócio da sociedade. Então, precisa de maioria simples, porque 49%, se eu botasse maioria absoluta, a Bruna não teria maioria absoluta do capital votante, porque é 50% 0001 e ela tem 49, então tem que ser maioria simples. Só que a maioria das matérias aqui vão exigir maioria absoluta do capital votante. É claro que você está beneficiando o João? Sim, porque o João já era sócio. Então a maioria das matérias é maioria absoluta. Tirando aqui um que é 100%, que é a distribuição desproporcional de lucros, transformação, modificar contrato social, maioria absoluta. Enfim, eu estou criando regras para deliberações sociais que estão aqui. E existem outras regras, pessoal, que eu não vou detalhar, mas são regras de políticas de saída da sociedade. Exclusão por justa causa, extrajudicial, direito de retirada motivada, sócio remisso e demais disposições. Então, são políticas de saída. Eu crio também uma cláusula específica sobre o direito de retirada imotivado. Como que deve ser o procedimento para comunicar o sócio? Então, tem uma cláusula específica. Regra de falecimento do sócio. Herdeiro tem direito a ingressar? Aqui, a lógica é claro que sim. Então, o herdeiro tem direito a ingressar. Exclusão por justa causa extrajudicial. Colocar uma cláusula específica. É claro que vai beneficiar o sócio majoritário, o João, porque tem que ter a maioria do capital para excluir. E aqui essa cláusula trata exatamente disso. E traz aqui exemplo, de forma exemplificativa, o que se considera atos graves contra a sociedade que pode dar causa à exclusão do sócio. E eu coloquei aqui, pessoal, vocês podem perceber que o término da relação conjugal entre sócio e sócia da sociedade, quando tal situação gerar impactos que, direta ou indiretamente, prejudiquem a relação societária enquanto não concluído o processo de dissolução da sociedade conjugal e o cumprimento da cláusula tal que trata da dissolução da sociedade conjugal e aquisição de cotas. É um exemplo. Tá aqui, se tiver dando problema, isso vai ser considerado ato grave contra a sociedade, motivo de exclusão. O endividamento pessoal do sócio, quando capaz de comprometer a credibilidade da sociedade perante instituições financeiras ou prejudicar as relações bancárias ou negociais. Então, aqui uma outra cláusula. Aqui uma cláusula de apuração, liquidação e pagamento das cotas. Se o sócio pode sair porque ele quer ou porque ele vai ser excluído, qual é a regra de liquidação e pagamento das cotas? Qual a forma de avaliação da cota no caso de uma exclusão extrajudicial? Aqui é valor de mercado. No direito de retirada, é o valor patrimonial contábil. Sócio remisso, valor nominal da cota. São métodos de avaliação que você pode criar para cada política de saída, de retirada. E como que paga? 10% à vista, após 120 dias da data da resolução, e os 90% em 36 vezes após os 120 dias. Tem regras de atualização pela Selic, enfim, então, são cláusulas que estão sendo incluídas neste contrato, que até então tinha um único sócio. Agora será uma sociedade pluripessoal, com dois sócios, só que esse outro sócio é o próprio cônjuge. Só pelo fato de ser o esposo ou a esposa dentro, o marido ou a esposa dentro da sociedade que está ingressando, não significa que está tudo lindo, que não precisa dessas cláusulas. Precisa sim, tem que separar a relação conjugal com a relação societária. Então, aí você consolida o contrato, traz os sócios, bota esses considerandos aqui, né, para dizer que eles estão pactuando com o princípio da liberdade econômica, né, traz lá a Constituição Federal, a liberdade, a liberdade da livre iniciativa, né, na realidade, a livre iniciativa, que é um princípio constitucional, traz a lei de liberdade econômica. Aí começa a trazer as cláusulas. Aqui são um exemplo de cláusula, cláusula primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. A cláusula do capital social, a cláusula 7 da administração, que a administração é só dele, nada mudou, é só do João. Cláusula oitava do exercício da participação em lucros. Cláusula nona da possibilidade de distribuir lucros de forma intermediária. E aí que continua, aí você vai numerar essas cláusulas. As que entraram, a nona,
E ainda vai. Tudo aquilo que a gente viu lá está aqui agora, porque lá a gente falou no corpo da alteração a inclusão da cláusula tal no contrato. E aí você transcreveu lá, e agora, é claro, na consolidação, onde é o próprio contrato social atualizado, você vai botar todas aquelas cláusulas que foram incluídas, né? E tudo aquilo que está lá está aqui. E lá no final tem a cláusula do foro, né? E aí assina o sócio A e o sócio B. Legal, né, pessoal? Baita modelo para vocês. Tem cláusulas interessantes que vocês podem usar em outras relações societárias e serve de exemplo aqui, vai estar disponibilizado para vocês também. Vamos finalizar a aula com um último exemplo, rapidamente aqui, né? Vamos imaginar que agora aquelas cotas, na realidade, pertencem ao João de forma individual. É um bem particular do João. As 100 mil cotas que estão aqui são bens particulares do João. João adquiriu antes da constância do casamento, por exemplo. Se é bem particular do João, né, o João quer fugir da retenção de 10% dos lucros que ele recebe mês a mês. Então ele quer que a sua esposa tenha direito a receber também esses dividendos. Existe uma forma em que é possível o João permanecer com as 100 mil cotas, o único sócio da sociedade, mas a sua esposa ter direito à parte dos lucros, mesmo não sendo sócia. Logo, aqui eu não falo em transferência de participação societária, porque todas as cotas vão permanecer na pessoa de João. Então, essa operação de dar parte dos lucros para sua esposa, sem que ela precise ser sócia, é possível por meio de um direito real chamado usufruto, em que o João vai instituir o usufruto, por exemplo, não oneroso, vai incidir TCMD sobre essa operação, só que é uma única vez, pessoal. É uma única vez. Você vai pagar lá no máximo 8%, não tem estado que nem chega a isso, tem estado que é 4%, tem estado que é de 1 a 7, tem estado que é de 2 a 4. Então você vai pagar TCMD, mas é uma única vez. E não 10% retido todo mês daquilo que ultrapassa 50 mil de dividendos. Então, a instituição de usufruto, constituir o usufruto sobre 100 mil cotas é uma forma, é algo que a legislação do direito privado, o Código Civil, permite a constituição desse direito real. Por exemplo, sobre 100 mil cotas, 100 mil cotas, aqui já existe um direito real bem famoso que vocês conhecem chamado propriedade. Nós temos um proprietário dessas cotas, que é o João. João tem um direito real. O direito real, que aqui se chama propriedade, ele explica a relação, a lógica, a relação jurídica entre o bem e a pessoa. Existe entre a pessoa e o bem uma relação, uma ligação jurídica, que é o direito real. O mais famoso é a propriedade. Só que esses bens aqui, ele pode ter um outro direito real com a Bruna, que vai explicar qual é a relação da Bruna com as 100 mil cotas, ou parte das cotas, a depender, que é o tal do usufruto. Então, eu posso ter dois direitos reais que explicam a ligação de uma pessoa com o bem, a propriedade e o usufruto. Então, o que que nós vamos ter aqui na realidade é uma previsão do artigo 1390, que fala que é possível constituir o usufruto sobre bens, como as cotas, em que a partir do momento que é constituído o usufruto, o usufrutuário, no caso aqui a Bruna, passa a ter os direitos de usar e fruir sobre os rendimentos daquele bem. Se ela tem o direito de extrair os frutos dos bens em que ela é usufrutuária, as cotas, significa que ela passa a ter direito a receber os dividendos. As cotas dão um fruto chamado dividendo.
e esse dividendo pode ser usufruído pela usufrutuária Bruna. E o Código Civil também, no artigo 1410, ele fala dos casos de extinção do usufruto. E lá no inciso 4 ele fala que o usufruto ele é extinto quando é cessado, interrompido o motivo pelo qual ele foi motivado. Isso significa, nós podemos interpretar então que o usufruto, ao ser constituído, e aqui ele vai ser constituído por aquilo que a gente chama de instituição de um usufruto, ele pode ser motivado a sua constituição em virtude da relação conjugal, da permanência do casamento, e que no dia em que esse casamento deixar de existir, ocorrer a dissolução da sociedade conjugal, é motivo, então, pelo seu interrompimento da cessação, da extinção do usufruto. Então, o modelo que nós vamos ver agora de alteração contratual visa a instituição de um usufruto para Bruna, de um bem particular de João, em que Bruna vai ter parte do usufruto dessas cotas para receber dividendos, e esse usufruto ele foi constituído, ele será constituído por um motivo, porque eles são casados. Só que no dia que eles deixarem de serem casados, que houver uma dissolução da sociedade conjugal, o fim do relacionamento, o usufruto ele será extinto. Vamos ver? Vamos entender aqui então, pessoal. Vamos tirar aqui, praticamente para finalizar esta aula. Dessa outra grande aula que tem aqui estratégias e modelos que eu prometi que eu ia fazer, né? Tem mais aulas ainda a serem feitas. Vamos lá. Alteração contratual. Aqui eu tenho o João, tenho um cabeçalho, tenho um preâmbulo em que eu qualifico o João, lembrando agora que é um exemplo em que as cotas pertencem particularmente a João, é tudo dele, bens particulares. E aí vai qualificar o João, vai qualificar a sociedade, e aí vai ter a cláusula primeira da instituição do usufruto. Ou seja, o sócio A, João, proprietário particular e exclusivo da totalidade das cotas que possui nesta sociedade, ou seja, as 100 mil cotas, com fundamento no artigo 1390 e na interpretação sistemática do artigo 1410, inciso 4 do Código Civil, institui o usufruto sobre 50 mil cotas de sua titularidade, em favor do seu cônjuge. Bruna qualifica ela. O usufruto se origina exclusivamente da união e do casamento do casal, permanecendo vigente enquanto subsistir a sociedade conjugal. A dissolução da sociedade conjugal constituirá motivo da extinção do usufruto que se encerrará na forma do 1410, inciso 4 do Código Civil. Então, pessoal, aqui é uma estratégia sensacional de constituir o usufruto sobre cotas, em que a Bruna vai ter parte dos dividendos para equalizar os 100 mil recebidos no mês, dando 50 mil para um e 50 mil para o outro. E João permanece com 100 mil cotas ainda. Ele ainda continua como proprietário. E aí existe uma regrinha que quando você constitui o usufruto em favor de alguém, que é uma das formas, ou reserva o usufruto, que é uma outra operação, que não cabe aqui explicar agora, né? É importante, então, definir também quem vai ter direito a voto. Que é isso aqui que eu vou falar do artigo 114, mas antes vamos ler essa parte aqui da alteração contratual. Em decorrência dessa decisão aqui, o sócio A passa a figurar como no proprietário de 50 mil cotas. Porque um ponto é importante, né? Vamos explicar aqui. O João, ele tem 100 mil cotas, né? Dessas 100 mil cotas, 50 mil cotas estão em usufruto. Estão em usufruto em favor de Bruna. Mas João permanece com a propriedade. João permanece com a propriedade limitada. Porque ele não tem todos os atributos mais na pessoa dele. Porque os atributos de usar e fruir estão com a usufrutuária.
Se ele está sem esses atributos, é comum falar na doutrina que ele está despido dos atributos de usar e fruir. Por isso que ele é chamado também de nuproprietário. Das 100 mil cotas, 50 mil cotas elas estão na condição para ele de propriedade limitada. Por isso que a gente fala no propriedade. E as demais 50 mil cotas, né? Ele tem a propriedade plena. Porque ele tem todos os atributos de uma propriedade plena na pessoa dele, que é poder reaver o bem, alienar o bem, usar o bem e fruir o bem. Então, 50 mil cotas sobre propriedade plena e 50 mil na condição de nua propriedade, porque ali tem o usufruto. Por isso que é utilizada essa expressão, que ele passa a figurar como nulo proprietário de 50 mil cotas sobre as quais foi instituído o usufruto em favor do seu cônjuge. Em virtude dessa constituição desse usufruto, pessoal, né? Ele é importante regular o voto. Existe uma previsão no artigo 114 da Lei 6.404 que fala o seguinte: no momento que é constituído o usufruto, se não for regulado o direito de voto, o voto terá que ser dual. O que isso significa, pessoal? Que sobre aquelas 50 mil cotas em usufruto, se não for regulado o voto, significa que João e Bruna possuem um voto dual. Depende dos dois chegarem a um acordo para votar em determinada deliberação. Basicamente é isso. Mas eu posso regular o voto exclusivo para o usufrutuário ou para o nulo proprietário. E é isso que a gente vai fazer aqui na alteração contratual. Eu vou falar que com fundamento no artigo 114 da Lei 6.404, fica estabelecido que o sócio A, na qualidade de nulo proprietário das 50 mil cotas, gravadas com o usufruto, exercerá com exclusividade o direito de voto correspondente a tais cotas. Ou seja, na qualidade de nulo proprietário, o João, nulo proprietário de 50 mil cotas que foram gravadas, que foram instituídos usufrutos por ele em favor da sua esposa, ele vai exercer com exclusividade o direito de voto correspondente a essas cotas de usufruto. Para as deliberações sociais e demais decisões societárias, será suficiente apenas o voto do nulo proprietário, sendo dispensada qualquer manifestação de vontade do usufrutuário, bem como sua assinatura em atos jurídicos ou societários de qualquer natureza. Então, ele permanece com o direito político total. Aí continua. Ora, em virtude dessa alteração ali, a cláusula sexta do contrato passa a vigorar com a seguinte redação. Vamos lá. Capital é de 100 mil reais, 100 mil cotas, no valor nominal de R$ 1, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuídas. Sócio A, 50 mil cotas livres. 50 mil cotas livres. 50 mil cotas livres, que são as cotas em que o João tem a propriedade plena, porque ele tem todos os atributos do artigo 1228 do Código Civil, que confere à pessoa a condição de proprietário pleno, que é o atributo de reaver o bem, alienar o bem, usar e fruir o bem. Então ele continua na propriedade plena. Ele que tem direito de receber os lucros em relação a 50 mil cotas, os dividendos. Já 50% das cotas que pertence também ao João, só que ele passa a ter uma propriedade limitada, ele tem uma propriedade limitada, ele tem uma propriedade limitada, porque ele está despido dos atributos de usar e fruir, por isso que a gente falou lá que ele é um nulo proprietário. 50 mil cotas que é dele, mas há uma propriedade limitada, essas cotas estão em usufruto. Mas no final ele tem 100 mil cotas. Então, 50 mil cotas estão em usufruto em favor da sua esposa, que vai ter o direito a receber os dividendos em relação a 50% daquilo que for distribuído. Então ele permanece com 100 mil cotas, o João, e aí coloca aqui um parágrafo primeiro. Olha, foram constituídas em usufruto 50 mil cotas em favor do cônjuge, Bruna,
Usufruto que se originou exclusivamente da união e do casamento do casal e permanecerá vigente enquanto subsistir a sociedade conjugal. A dissolução da sociedade conjugal acarretará a extinção do usufruto, que se encerrará na forma do artigo 1410, inciso 4 do Código Civil. Parágrafo 2º. Com fundamento no artigo 114 da Lei 6.404, fica estabelecido que o sócio A, na qualidade de nulo proprietário de 50 mil cotas gravadas em usufruto, com usufruto, exercerá com exclusividade o direito de voto correspondente a tais cotas. Não há necessidade de qualquer manifestação de vontade, qualquer assinatura em atos societários de qualquer natureza da usufrutuária, porque o poder político e exclusivo é do no proprietário, do João. Parágrafo 3º. A seguir, apresenta-se a relação dos direitos econômicos, recebimentos de lucros e dividendos, e dos direitos políticos, votos, referente às 100 mil cotas de titularidade do sócio A, sócio João, das quais 50 mil encontram-se gravadas com usufruto. Aí eu vou trazer um quadro dos direitos econômicos, de receber lucros e dividendos, e dos direitos políticos. Dos direitos políticos, nós já vimos. João, que é o no proprietário, poderia até botar aqui João no proprietário, botar o sócio A, pode fazer assim, ó, sócio A, João, né? Sócio A, João. E pode botar aqui o cônjuge, né? Então, o cônjuge que passa, né? O cônjuge. O cônjuge tem se nenhum direito político e o no proprietário está com 100% do direito político. Em relação aos lucros e dividendos, no proprietário, né? No caso aqui, ele é proprietário pleno de 50%, né? Das cotas, das 50 mil cotas. Porque 50 mil estão em usufruto, por isso que o usufrutuário tem direito a receber 50%. É bom botar assim, ó, pra praticar, ó. No proprietário e proprietário pleno. Vamos botar aqui, ó. E proprietário pleno. Proprietário pleno. Que ele figura de duas formas nessa sociedade, né? Diminui um pouquinho aqui. Fechou. Ele é no proprietário e proprietário pleno, né, das 100 mil cotas, 150 mil em usufruto, no propriedade, e 50 mil sobre propriedade plena dele, o sócio A. Por isso que ele tem 50% de receber direitos econômicos, dividendos, sobre a propriedade plena das cotas. Sobre a parte que está em usufruto, quem tem direito a receber é o usufrutuário, o cônjuge, né? Aqui do sócio A, que tem direito a receber aqueles dividendos. Então, se for distribuído lá 100 mil de dividendos, como que fica 100 mil de lucros, perdão, foi apurado lá na contabilidade 100 mil de lucros. Vai ser distribuído os 100 mil a título de dividendos. 50% é de João, em virtude da propriedade plena que ele tem, e 50% é da Bruna, em virtude do usufruto que ela recebeu por meio de uma instituição. Então, ela tem direito a receber 50% dos 100 mil. No total, ele vai ter 50 mil de dividendos e 50 mil de dividendos, em que não vai ultrapassar o limite do artigo 6A da Lei 15.270, e por isso não vai haver retenção de 10%. Então, eu tenho dois CPFs diferentes. A PJ que paga é a mesma, só que são pagamentos para CPF diferentes. Então, não haveria retenção. E aqui, né, essa alteração, basicamente, como ela não vai virar sócia, não precisa trazer aquelas cláusulas mais detalhadas, porque ela não é sócia da sociedade, pessoal. É só ele que é o sócio. Ele é o detentor das 100 mil cotas. 50% em propriedade plena e 50% em propriedade limitada. Então você vai consolidar o contrato, vai trazer somente ele, né, no contrato social, uma sociedade unipessoal, né? Tem aqui da cláusula primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Tem aqui da composição do quadro societário, que é 100% dele, aquilo que a gente já viu. Isso aqui eu já vou atualizar, né? Vou deixar igual o de cima que a gente acabou de mudar. Da administração é só dele. Então a gente vai perceber que na realidade, né, essa alteração contratual aqui
ela vai ser um pouquinho mais simples, porque é somente ele, numa sociedade unipessoal, não tem muito o que inventar de cláusula pessoal, é só ele. Quando a sociedade é pluripessoal, aí sim você começa a entender qual é o negócio, o objeto social da empresa, os riscos daquela sociedade, os sócios, o perfil de cada sócio, a capacidade de ser sócio, a capacidade de ser investidor, a capacidade de sócio que vai trabalhar na empresa, e você configura isso por meio de cláusulas dentro de um contrato ou por dentro de um acordo de sócios que vai dar governança corporativa para aquela empresa, né? Que são as cláusulas, né? Então, enfim. E é claro, é importante destacar que o sócio João assina e a usufrutuária, neste ato, por estar recebendo, sendo constituído o usufruto em sua pessoa, ela assina. Nas alterações posteriores, seja uma ata de reunião, que no caso aqui é só ele, seria uma decisão do sócio único, seria, por exemplo, uma alteração contratual de alteração de atividade econômica, de nome, basta o João assinar, porque é isso que foi definido no momento em que o usufruto foi constituído, que ele foi constituído neste ato aqui. E pela força do artigo 114 da Lei 6.404, que é uma lei das sociedades por ações, mas o 114 se aplica por analogia a qualquer constituição de usufruto, mesmo a constituição sobre cotas. Então, por haver essa regulamentação no momento da Constituição, em que só depende do João, não precisa de manifestação da vontade, qualquer assinatura do usufrutuário, basta o sócio A assinar. Os atos posteriores, este que está sendo constituído o usufruto, é necessário que conste aqui a manifestação de vontade da usufrutuária. Ela tem que assinar esse ato como forma de aceitar o usufruto. Então, pessoal, deixa eu tirar meu compartilhamento aqui. É uma aula mais uma aula do nosso curso, né, que está tratando de estratégias da Lei 15.270 para fugir dessa tributação. Já tivemos uma aula sobre sociedade holding empresarial, como estruturar, dando modelos de alteração contratual para transferir as cotas para holding, em que houve a integralização das cotas do sócio na sociedade holding, e também tem um modelo de contrato social dessa holding empresarial, né? Em que consta lá a cláusula do capital social bem estruturada, com integralização de cotas. Já tivemos essa aula, temos essa aula agora, vamos ter outra mais à frente, outras aulas, são mais 7 aulas, se não me engano ainda. Aula em que a próxima é o filho entrando na empresa. Vamos ter aula de extinção parcial do usufruto. Vamos entender ali a forma que você pode configurar um usufruto em relação aos frutos. Vamos ter outras aulas sobre reorganização societária, incorporação de sociedades, tomar um cuidado, uma operação de incorporação reversa, que pode ser uma estratégia para fugir da tributação, mas tem um risco bem grande ali dentro de cair na outra tributação. Enfim, aula sobre redução do capital social para tirar os lucros que foram empregados em 2025, né? Antes da lei ter os seus efeitos a partir de janeiro. Como que você pode tirar por redução de capital social, uma redução por ser excessivo ao objeto, ou porque o sócio saiu, que seria uma dissolução parcial. São regras diferentes, são processos de redução de capital diferentes que tem que seguir o direito privado, a legislação civil, como a própria Receita Federal já afirmou lá no Perguntas e Respostas. Faça corretamente essa redução de capital, porque se não for feito corretamente nas regras da legislação civil, do direito societário, do direito privado, tem risco de ser tributado. Não quero entrar no mérito do abuso dessa resposta lá no Perguntas e Respostas da Lei 15.270, que foge totalmente uma lógica, né, de tom ameaçador, que, que ele fala, se você não seguir a legislação privada, a da redução de capital, tem chance de ser tributado, né? Então é, tem que tomar cuidado, né? Se tem a forma de fazer corretamente conforme a legislação civil, legislação empresarial, e reduzir o capital, faça. E a gente vai ter aula sobre isso. Enfim, eu vou encerrar essa aula aqui, a gente volta numa próxima. Estes modelos aqui vão estar na plataforma, né, do Hotmart, para vocês usarem, esses dois modelos de alteração contratual aqui, que a gente viu. Esses modelos, como aqueles modelos da holding já estão naquela aula, aqui os modelos, né, dessas alterações contratuais também estão aqui para vocês baixarem.
aqui no Hotmart. Valeu, pessoal. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.